sua rádio Jovem na Internet. Eu sou o professor Augusto Martins, aqui da Universidade Estadual do Ceará, UES. Estamos locutando mais um webseminário como tema da especialização em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, promovido pela Universidade Estadual do Ceará, UES, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e também o Ministério da Saúde, ok? E já estamos iniciando aqui o nosso bate-papo sobre um tema importante. E para debater esse tema hoje, nós convidamos a professora Liz Torres, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, UFC, ok? Aqui em Fortaleza. E nós vamos já conversar um pouquinho com ela, né, sobre a formação dela, sobre a experiência dela nessa área. Dizer que é um prazer recebê-la aqui. Mas antes eu queria também dizer que quem quiser ganhar uma agenda, né, ou ganhar um porta-lápis e caneta, um brinde aqui da Web Rádio Agir, você pode responder a pergunta âncora de hoje, que é: quem inventou o telefone? Né? Pesquise aí, interaja com a nossa colaboradora aqui, a doutora Gislene Holanda, já enfermeira, que foi recém-formada, né? E também o nosso secretário Valmor está aqui no MSN já com contato com vocês. Como também aqui dá um alô para o nosso editor de vídeo, né, João Neto, está aí na filmagem. Ok, gente? Sejam bem-vindos, boa noite, mais a um web seminário. Vamos começar um bate-papo conversando com a professora Liz Torres. Liz, professora Liz, como se deu o seu envolvimento, né, com a questão da tecnologia da informação? Eu queria que você falasse um pouco de você, da sua formação, da sua experiência nessa área, para depois a gente entrar, né, especificamente no campo da temática abordada hoje. Pode ficar à vontade aqui, falar com os nossos alunos que estão aqui já presentes. Boa noite a todos, né, e a todas. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Augusto, ao UES, ao APRAX, né, a oportunidade de estar aqui e podendo compartilhar um pouco essa minha experiência aqui com vocês, um pouco do que eu sei, né? Então, a minha trajetória, eu estou discutindo isso já há algum tempo, né? Desde a minha graduação. Eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, e quando eu estava me formando, no início de 2000, eu participei de uma pesquisa com bolsista de graduação, em que a gente estava investigando algumas escolas públicas de Fortaleza que estavam em processo de informatização, né, das tecnologias digitais, né? E na época nós estávamos muito preocupados com a questão do impacto disso na formação dos professores, né? Então, a minha participação tanto nessa pesquisa sobre formação de professores e tecnologias digitais, e logo em seguida eu fui trabalhar com o professor Dr. Hermínio Borges, que é coordenador do Laboratório de Pesquisa Multimeios da Universidade Federal do Ceará, né, que já tem uma estrada, né, já tem um percurso acadêmico nessa área. E aí logo em seguida eu também participei de uma pesquisa com esse professor, que é a pesquisa Teleambiente, que a gente já estava começando a investigar o uso do computador mesmo no ensino. Em seguida eu fiz minha dissertação de mestrado também nesse tema, né? Eu investiguei o Núcleo de Tecnologia Educacional, que é uma política do Proinfo, né? Eu investiguei o NTE aqui do estado do Ceará. O Proinfo, que é o Programa de Informatização das Escolas Públicas, né? Então quem quiser acessar, só é colocar no site do MEC, né? Então assim, o Proinfo, a gente diz que o Proinfo é o carro-chefe das políticas de informatização das escolas hoje, né? O que a gente tem no MEC foi quando, assim, é o que realmente dissemina, né, em todo o Brasil, todo estado brasileiro tem um núcleo de tecnologia educacional que é encarregado de disseminar isso nas escolas públicas, né, a utilização das tecnologias digitais. Então, do mestrado, eu fui professora também do programa chamado Magister, que era um programa voltado para a formação de professores, e aí nesse programa nós discutimos também com professores da rede pública do Estado, nós discutimos o uso dessas tecnologias, né, até porque a gente sabe que isso é uma questão ainda latente na formação do professor, né?
Logo quando eu terminei o mestrado, eu passei num concurso para a Universidade Federal de Campina Grande, e aí fui investigar isso também no estado da Paraíba, como professora dessa área, né? E aí eu trabalhei com 21 municípios do Alto Sertão da Paraíba, e aí a gente começou realmente a observar do quanto essa questão das tecnologias da informação ainda era algo novo, né, para os processos formativos, não só na área de saúde, como também na área de educação, né? Inclusive, no estado da Paraíba, quando eu trabalhei no Centro de Formação de Professores, que tinha, por exemplo, curso de enfermagem, e havia um total desconhecimento dos professores, né, em relação à utilização dessas tecnologias na formação dos alunos, né? Logo em seguida, recentemente estou trabalhando na Universidade Federal do Ceará, no curso de Pedagogia Presencial, né, na licenciatura presencial do curso de Pedagogia. Trabalho com a disciplina de Educação à Distância e também novas tecnologias na educação, né? Também sou aluna do doutorado da Faculdade de Educação, programa de pós-graduação, sou orientanda do professor Dr. Hermínio Borges, estou no Laboratório de Pesquisa Multimeios novamente, como pesquisadora, coordeno um projeto de extensão vinculado ao Portal do Professor, né, que é um site, né, em que nós produzimos aulas para o Portal do Professor. Aqui no caso são várias equipes no Brasil que produzem aula para o Portal do Professor, e aqui nós produzimos aulas para o educação infantil, o ensino médio e a modalidade e para o meio ambiente. Então, também já trabalhei no curso de Pedagogia Semipresencial do Instituto UFC Virtual. E na minha tese de doutorado, eu estou investigando a formação dos alunos, professores, então professores que estão na escola pública, mas estão cursando pedagogia na UFC, né? E como é que eles lidam, né? A minha questão é como é que eles lidam com essas tecnologias no cotidiano da sala de aula, e como é que essa formação que eles recebem, qual é a contribuição que eles levam disso para a escola. Então, eu costumo dizer que eu já estou fazendo aniversário de 11 anos nessa estrada, né? Porque eu comecei em 2000, nós estamos em 2011, né? E aí dada a velocidade das informações, né, a gente está sempre, né, aprendendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, hoje já está lidando com a rádio, né, a web rádio, né, no formato já digital, né? E eu gostaria assim, de parabenizar a UES, porque eu acredito que é uma iniciativa, né, aqui da UES, né, do curso de enfermagem. O que a gente conhece por aí afora, pelo menos do que eu conheço, são cursos de especializações na modalidade à distância, mas que não usam ferramentas, por exemplo, síncronas, né, que no caso aqui nós estamos utilizando uma ferramenta que tem uma característica da tecnologia digital, que é o tempo real, né? Nós estamos trabalhando com tempo real, nós estamos compartilhando informações em tempos reais, né? À medida que vocês vão utilizando o MSN, nós estamos compartilhando informações, nós estamos trabalhando com hipertexto também, que é uma característica, né, que o Pierre Levy apresenta, que é dessa nova realidade, que são essas possibilidades da gente estar criando texto a partir do que a gente escuta, a partir do que a gente acessa, né, em qualquer lugar, né? Porque eu digo sempre que hoje a gente não precisa mais necessariamente ir para a escola, né, para buscar o conhecimento, né? Então, assim... Isso aí, doutora Alice, bom escutá-la sempre, aprender mais, né? Então, temos muito a conversar, a debater. Eu queria lembrar os nossos alunos que já estão presentes aí, eu quero, na verdade, fazer uma referência ao nome de todos eles, que já estão presentes aqui no nosso canal de comunicação, né, democrático, digital da UES com a sociedade civil, porque tem uma representação também através da Associação dos Jovens de Irajá e articulada aqui com o nosso laboratório e a Pró-Reitoria de Extensão para fazer esse diálogo, a formação e a democratização do saber que nós tanto queremos, tanto produzimos aqui. Bom, para começo de conversa eu vou mandar um alô especial para a Adriana Rodrigues, Arandice Arline, Silvinei Sobrinho, a Michele Rocha, José Medeiros, né? A Márcia Veiga, a Regina Cláudia, a Germana Viana, a Adriana Diniz, e já estão marcando presença aí no MSN.
Para quem não está no MSN, o MSN é juventude@agi.com.br, certo? E também você pode deixar o seu comunicado no mural de recado do site, que é o www.us.agi.com.br. Convide os seus amigos do MSN, do Twitter, do Facebook, do MySpace, do Orkut, das redes sociais, para debater um tema tão importante e com uma convidada tão especial, né, como ela mesmo falou, tem uma experiência muito consolidada nessa área, portanto vamos aproveitá-la aqui para construir esse saber e dialogar um pouco mais. Mas se você também quiser ganhar, né, um estojo de uma caneta, lápis e réguas, né, e também uma agenda, tá certo? Nós vamos estar sorteando ao final deste web seminário, para quem responder corretamente quem inventou o telefone. Se comunique aí com a gente, responda, né, que ao final a gente vai sortear. Lembrando que você pode fazer perguntas para a nossa convidada, né? Eu acho que esse é o momento de fazer um aprofundamento, já que estamos trabalhando o conteúdo da especialização referente à gestão da educação, né? E estamos diante de realmente de uma tecnologia da inovação digital que está nos permitindo, de vários territórios, fazer esse diálogo, construir esses saberes e trocar experiência. Ok? Então, professora Liz Torres, vamos aqui conversando. Queria que você falasse um pouco da importância que tem da gente discutir o tema, as tecnologias educativas aplicadas à saúde e à educação. Tá? Qual a relevância desse tema para a gente começar aqui o nosso primeiro bloco? Bom, assim, eu penso que a primeira questão, professor Augusto, é a gente pensar que assim, nem toda tecnologia, né, ela é educativa, né, ela tem um fim educativo, né? Se a gente for pensar, né, quando se fala em tecnologias educacionais, né, ela foi muito confundida durante muito tempo na escola com instrumento, né? Então o giz foi e é um instrumento do professor, né, um recurso. O mimeógrafo durante muito tempo foi um recurso, né, utilizado por grande parte dos professores. A régua e compasso ainda é muito utilizado por alguns professores, né? E no caso a régua e compasso, ela ajuda no sentido de que o professor normalmente da área de exatas, ele usa a régua e compasso para tornar concreto uma situação abstrata, né? Para exemplificar um conhecimento abstrato, né? E aí no caso, bom, a gente tem o giz, tem o mimeógrafo, né? E aí a gente vai ver que assim, isso na verdade eram somente instrumentos, né? O que na verdade caracteriza a tecnologia educacional, que a gente vai ver, né, na história da educação, né, é a questão mesmo do primeiro, que essa experiência que eu conheço, que é com o uso do rádio, né? Nos processos, na formação de professores no estado da Paraíba, né? Então cada professor era o chamado professor leigo, que recebia um rádio a pilha, né? E acompanhava essas aulas diariamente, recebia o material e essas aulas eram acompanhadas em casa, né? Em casa. Cada professor recebia o seu kit para acompanhar essas aulas. Em seguida, a gente tem também, né, e a gente não pode deixar de esquecer, aliás, de colocar aqui, que eu sempre gosto de frisar, que assim, falar em tecnologias é falar também no ensino assistido por TV. Né? Ensino assistido por TV. Ensino assistido por TV, né? Que aqui no Ceará a gente data, por exemplo, de 74, e o Ceará é uma referência em ensino assistido por TV. E a grande questão na época era assim, TV ensina, né, que é um pouco do que a gente pode trazer hoje, né, o grande questionamento em relação ao uso do computador. O computador ensina, né? Então, aqui no Ceará nós tivemos o sistema, até o final da década de 90, nós ainda tínhamos o estado do Ceará, algumas escolas do estado tiveram que aderir ao sistema de TV, né? Eu estou falando assim de tecnologias que eram utilizadas, que são utilizadas, que a gente com certeza coloca como processos formativos, né? Então a TV, né, a ideia é que a TV fosse inicialmente o teleensino, ele foi pensado
para aquelas comunidades em que, por exemplo, o professor não conseguisse chegar, né? Paralelo também à TV, a gente teve e ainda tem no Brasil o Instituto Universal Brasileiro, né, que é um ensino por correspondência, e que se você chegar hoje em qualquer agência dos Correios, você ainda vai encontrar um panfleto do Instituto Universal Brasileiro, né? E aí alguns dos telespectadores devem conhecer alguém que fez um curso de corte e costura, cabeleireiro, que fez um curso de mecânica, que fez um curso de primeiros socorros pelo Instituto Universal Brasileiro, né? É tanto que assim, o Instituto, eu digo, foi durante muito tempo o Instituto foi encarregado de certificar grande parte da população brasileira, né? Então, na verdade, o Instituto, a grande questão, né, que se colocava em relação tanto ao ensino por correspondência quanto às primeiras experiências com o uso do rádio e o uso da TV, era de que não havia, por exemplo, interatividade, né? Então, quem faz o curso do Instituto Universal Brasileiro dialoga, na verdade, com os materiais, né? Um diálogo individual, né? Tanto o Instituto Universal Brasileiro quanto o rádio também. Ora, eu vou escutar aquela aula pelo rádio e eu vou, na verdade, fazer uma prova e emitir isso pelo correio. Então, a minha possibilidade de troca, né, com o meu colega, ela fica muito reduzida, né? Com a TV, com o sistema assistido por TV, né, que aí a gente, se a gente pegar na história da educação, a TV realmente, o Ceará é uma referência em teleensino, inclusive foi copiado por vários estados, né, copiado no sentido da proposta, ela foi adotada no Maranhão, né, e aí realmente voltava a ser a questão, TV ensina? Sim, e aí, né? Eu queria perguntar, eu lembro-me que nesse processo tiveram várias críticas dos profissionais em relação a essa modalidade de ensino, né? Então, como é que você analisa esse processo histórico e por que ele não teve continuidade? Né? Bom, então assim, o que a gente tem hoje em termos de publicação, né? E eu vou assim, o que eu vou falar aqui, na verdade, é das coisas dos autores que eu li, que já se debruçaram e que já estudaram a temática teleensino. A gente tem a dissertação de mestrado do professor Gerardo Campos, que é a primeira experiência de escrita, né, sobre teleensino, né, que ele já coloca já como uma perspectiva já de educação à distância. E nós temos também um livro da professora Isabel Sabino, que é daqui da UES, que investigou também essa questão do teleensino. E temos também um livro chamado Imagens Distorcidas, que é um livro que foi coordenado pela professora doutora Maria Aniório Dias, em que eles analisaram as várias versões do teleensino, né? Porque o teleensino, inicialmente, como eu disse, como ele foi implantado, quando ele foi implantado, a ideia era que ele chegasse somente naquelas comunidades onde não tivesse, o professor não conseguisse chegar, né? No entanto, teve a universalização do sistema de teleensino, né? E o que é que aconteceu? Das escolas que nós investigamos, os professores alegavam que as emissões, né, o sistema as emissões eram atrasadas, né? O material não tinha relação, o conteúdo era muito desvinculado, né, da questão local. Sim, né? Então, e isso também foi um fator. E a questão também de que, assim, o professor do teleensino, ele na verdade ele é responsável por uma área. Então, por exemplo, o professor de biologia, ele tinha que dar aula de química. No entanto, ele não era formado para dar aula em química, né? Então isso também foi o descompasso da formação e o uso dessa tecnologia, né? E outra coisa, os professores também, o que acontece com essas tecnologias educacionais? Muitas vezes isso vem como uma imposição para o professor, né? Então tanto o sistema teleensino, e a gente vê isso novamente com o uso do computador, e eu acredito que isso é uma realidade também que acontece aqui na UES, na saúde, nessa resistência, né, na verdade, ao novo, né, às tecnologias, né, e uma resistência alimentada pelo desconhecimento, né? Ora, eu resisto àquele que eu não conheço, né? E aí o teleensino também, essas resistências foram alimentadas também por isso, né? Pelas condições de trabalho dos professores, as condições das emissões,
né, que não eram sequenciais. E aí chegou ao ponto dos professores decidirem não utilizarem mais a TV. Né? E, assim, logo quando, aqui no Ceará, quando o teleensino, né, ele é extinto, ao mesmo tempo, no início, no final da década de 90, os computadores chegam às escolas. E eu acredito que também às escolas de enfermagem, aos centros de saúde, né? E aí, se a gente observar, na década de 90, né, a gente vai ver um processo todo de informatização da sociedade brasileira, né? E aí não é por acaso que, por exemplo, o sistema de saúde, eles também entram nessa política de informatização, né? Porque, coincidentemente, o Brasil tentava se inserir numa política de consumo. Porque até então, o que a gente consumia de tecnologia, né, dos computadores, da IBM, então nós éramos consumidores de tecnologia, né, nós não éramos produtores de tecnologia. Então, se você observar nos hospitais, se você observar nos espaços, né, da academia, né, nas universidades, né, você começa a observar que os computadores, eles começam a chegar, né? E aí, se a gente observar uma tecnologia educacional, inicialmente eu digo que nenhum espaço o computador ele chegou com uma tecnologia educacional. Na verdade, ele veio inicialmente para substituir a máquina de datilografia. Então seria uma substituição de um equipamento pelo outro. Pelo outro, né? Inicialmente o computador ele chega tanto, por exemplo, nas unidades de saúde. Quais são as unidades de saúde? Você vê um computador, porque o objetivo maior era tanto que o Brasil se inserisse nessa política de informatização, como também informatizar o processo, né? Lógico, a capacidade de armazenamento que um computador tem, né? E facilita, né, o trabalho de qualquer profissional, né? Imagine um hospital que você tem que dar conta dos prontuários, né? E aí você tem aquele sistema. E aí, se você observar em vários setores da sociedade, esse processo de informatização ele acontece em todos os setores, né? E aí você vê, mas no entanto, assim, o computador ele chega, né, nesses espaços como ainda uma máquina de escrever, porque até então o que vai dar o grande diferencial dessa tecnologia educacional, né, no caso das tecnologias da informação, é com a chegada da internet. A internet inaugura então um novo momento, né, de articulação dessas, diria, uma convergência das tecnologias consideradas antigas para uma tecnologia de uso mais ampliada, mais universal. Podíamos pensar assim? Sim, com certeza. Inclusive, o Pierre Levy, né, ele fala... O Pierre Levy é um filósofo, né, um estudioso dessa área, né, que eu indico fortemente os dois livros de Pierre Levy, Tecnologias da Inteligência e Cybercultura, né, em que ele fala de que a gente está inaugurando um novo universal, né, e de que por que é novo universal, né, porque ele diz que é um novo que a gente não vai conseguir pegar, né, que assim, que as tecnologias, as revoluções anteriores a essa, né, a gente conseguia pensar, e hoje com a tecnologia da informação a gente não consegue algo que você consiga palpar, né? Porque a transformação ela está acontecendo cotidianamente, né? Enquanto a gente está aqui, então outras coisas já estão sendo criadas exatamente nesse momento. Então ele diz que é um novo universal, que é um movimento que está acontecendo no mundo, né? E de que assim a gente vai levar muitos anos para observar os efeitos, para vivenciar os efeitos dessas tecnologias, né? E aí assim pensar as tecnologias da informação e os processos formativos em saúde, né? Como é que a gente pensaria nisso, né? O Pierre Levy, ele coloca muito no livro As Tecnologias da Inteligência, de que assim, a gente saiu de uma perspectiva da oralidade, passamos para a escrita, né? E fomos para, agora vivenciamos um conhecimento em rede, né? O informático, né? E aí como pensar a formação, né, em saúde, né?
Se a gente for pensar, por exemplo, já tem várias experiências no campo da saúde que utilizam ambientes virtuais de ensino, né? Eu conheço, por exemplo, eu uso um ambiente chamado Teleduc, que é desenvolvido pela Unicamp, que é coordenado pelo professor Nilson Machado, que é uma referência, né, no Brasil. E eu sei que tem pelo menos na UFC 3 cursos da área da saúde que utilizam, né, os ambientes virtuais, né? E aí pensar nisso, e aí eu digo sempre que pensar em formação é a primeira coisa. Você pensar na formação em rede, formação utilizando tecnologia digital, você precisa pensar no acesso, né? O acesso vai ficar para o nosso próximo bloco, tá certo? Que nós vamos agora conversar um pouco também com os nossos alunos, internautas e todos os digamos, os passantes, os transeuntes aí das Infovias, né? Já tem também várias perguntas aí dos nossos alunos, não é? Pelo que eu percebi, não? Então vamos aqui para a leitura dos presentes, ok? Vamos lá, pessoal. Temos aí chegando agora a Jussiene Timbó, Felícia Borba, Carminha, Silvana Soares e a Lia acabaram de chegar, ok? Lia Araújo, um abraço a vocês. Vamos lá, pessoal, problematizar o tema. Nós vamos fazer um breve intervalo musical, né? Mas se você está chegando agora, pode convidar o seu amigo, sua amiga, né, do MSN, do Facebook, do Twitter, do Skype, para concorrer também com vocês, né? Esses kits aqui, 2 agendas e um kit de lápis e caneta e régua, né? Para fazer bem os trabalhos aqui na especialização. Lembrando que se você responder corretamente, quem inventou o telefone, ok? Então, pessoal, vamos para o intervalo musical. Vamos tocar uma música especial aqui, que é a música da Tina Charlie, I Love to Love, né? Música aí que foi compilada pelo nosso editor de vídeo, João Neto. Vamos oferecer para todos os nossos alunos que estão ligados já no web seminário que discute hoje tecnologias educacionais no campo da saúde, né? Como a gente pode aplicá-las na pesquisa e na formação, ok? E vamos oferecer também para a nossa convidada, a doutora Liz Torres, para todos os presentes aqui na sala estúdio. E não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais tecnologias educacionais na saúde. Rádio Agir. A sua rádio